Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 54 sobre resolução de problemas utilizando equações. Nas últimas aulas, a gente estudou um pouquinho de álgebra, só que antes disso, nós já estávamos vendo generalizações. O que é isso? Usar letras para representar um número desconhecido ou um número variável, certo? Quando nós temos uma expressão, a letra se chama variável. Quando temos uma equação, a letra se chama incógnita. Só relembrando. Na última aula vimos os procedimentos para resolver uma equação, ok? Vimos o que é coeficiente, parte literal, coeficiente fracionário, e hoje vamos fazer alguns problemas, certo? Bom, olha o nosso primeiro exemplo. Paulo pensou em um número, multiplicou por 3 e obteve menos 21. Nós já trabalhamos esse problema algumas aulas atrás. Em que número Paula pensou? Aqui, procedimento, a gente pode trocar por passos. Então, primeiro passo, representar o número desconhecido por uma letra qualquer. Como eu tenho uma equação, a letra chama incógnita, ok? Como vamos pegar a letra P, né, já que estamos falando de Paula, vamos usar a letra P. Segundo passo, a gente traduz esse enunciado para a linguagem matemática, usando a letra para representar um número desconhecido. Então nós temos aqui, ó, Paula pensou no número. Que número? P. Multiplicou por 3, então é P vezes 3. E obteve, ou seja, igual menos 21. Então, P vezes 3 igual a menos 21. P vezes 3 é um termo algébrico. Eu posso colocar, então, como 3P, ok? P3, P vezes 3, 3P, ou 3 vezes P, é a mesma coisa, ok? Bom, nosso terceiro passo, resolver a equação que nós obtivemos aqui. A gente geralmente usa essa aqui que é mais simplificada. 3P igual a menos 21. O que eu faço? Eu divido os dois membros antes e depois do igual por 3, que no fim acaba sendo o quê? 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Menos 21 dividido por 3, menos dividido por mais, menos. 21 dividido por 3, 7. Ok? Achamos que o número pensado é menos 7. O nosso quarto passo é verificar se o nosso resultado satisfaz o problema. Então, tenho menos 7 vezes 3, mais vezes menos, menos. 3 vezes 7, 21. Então, sim, nossa solução satisfaz o problema. Então, qual vai ser a nossa resposta aqui? O número pensado foi menos 7. Que legal. Ou seja, resolvemos um problema sem utilizar nada de novo, só o que a gente já sabe. Então, pessoal, resumindo, tudo que a gente precisa saber para resolver um problema, a gente já tem aqui. Qual que é a grande questão? É vocês lerem bem o enunciado, entender, anota os dados dele se for necessário, ok? E parte para a resolução. Nosso segundo problema.
Vamos entender o problema primeiro. Num retângulo, o que é um retângulo? Retângulo é uma figura plana que possui dois pares de lados paralelos, ok? Possui então 4 lados, sendo dois paralelos, 2 a 2, e pode ter um lado maior que o outro não. Os 4 ângulos são 90 graus. Então, num retângulo, o lado maior tem 5 centímetros a mais que o lado menor. Como que eu vou saber quanto que mede o lado maior, então? Só por essa informação não tem como. O perímetro, o que é perímetro? Quem lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura, do polígono. Então, o perímetro desse retângulo é 26. Quais são as suas dimensões? Eu preciso descobrir, primeiro, o lado maior e o lado menor, ou tanto faz. Primeiro procedimento, a gente vai representar um dos lados por uma letra qualquer, que é a incógnita. Por exemplo, a letra D. Só que aqui tanto faz eu representar o lado maior quanto o lado menor com D. O que poderia mudar, se eu pego o lado menor como D, o lado maior vai ser quanto? Ele mede 5 a mais, então D mais 5. Se eu chamo o lado maior, presta atenção, agora eu estou invertendo. Se o lado maior for D, então o lado menor vai ser D menos 5, ok? Isso é muito importante prestar atenção. Eu vou utilizar o lado menor como D para ficar mais fácil encaixar no enunciado. Depois a gente traduz a situação para a linguagem algébrica, ok? Terceiro, resolve a equação. Então vamos lá. Medida do lado menor, D. Medida do lado maior, como é 5 a mais, D mais 5. Relembrando então que está uma... Se necessário, às vezes, é preciso a gente fazer uma representação do problema. É o que nós temos aqui, ó. Um retângulo, o lado menor é D, o lado maior, D mais 5, ok? A outra coisa que nós temos que relembrar é o que é perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Pega todos os lados, soma tudo. Esse é o perímetro. Portanto, o perímetro desse retângulo vai ser D mais D mais 5, mais D mais 5. Ou, falando de uma maneira mais simples, 2D mais 2D mais 5. Quando eu vou colocar na representação algébrica, D mais 5, como isso aqui tudo representa uma coisa só, eu tenho que colocar ali entre parênteses, tá? Isso é muito importante também. Bom, disso daqui a gente chega nisso daqui da mesma maneira. Então, tanto faz qual vocês tiverem pensado. A medida do perímetro é 26, ou seja, tanto essa equação, se eu igualar isso aqui, aliás, se eu fazer isso aqui, ó, tanto essa expressão quanto essa expressão vai ser igual a 26. Vocês escolhem qual vocês acham mais fácil. Eu fui por essa que eu acho, não, fui pela outra. Não, fui por essa. Então, 2D mais 2D mais 5 igual a 26, certo? Tem que aplicar a distributiva aqui, tá? Sempre que tem um parêntese. E uma multiplicação. A multiplicação vai distribuir. Aqui eu já coloquei resolvido, vamos lá. Hora da resolução.
2D mais 2D mais 5 igual a 26. Faz a distributiva, ó. O 2 vai multiplicar o D, mais mantém o sinal que está ali no meio, ó. Ou faz o jogo de sinal, mais vezes mais 2 vezes 5, ok? O que não dá para eu operar, eu copio de novo na outra linha. 2D eu copiei de novo, igual a 26, copiei de novo. 2D, então vai aqui, ó, resolvendo a operação, 2 vezes D, 2D. 2 vezes 5, 10, ok? Igual a 26. Vocês lembram o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são termos algébricos que a parte literal é a mesma coisa. E, professor, você complicou mais ainda? Termo algébrico é isso aqui, ó. Quando eu tenho números e letras. O número é chamado coeficiente, as letras, parte literal, certo? Ok, eu já falei disso. Então, sempre que a parte literal é igual, exatamente igualzinha uma da outra, às vezes pode trocar de ordem as letras, mas são iguais as mesmas letras e os expoentes delas igual. Eu posso juntar elas. Por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho aqueles pacotinhos de chiclete lá que vem 2 chicletes, certo? Então eu tenho um pacotinho com 2 chicletes aqui e outro pacotinho com 2 chicletes aqui. No total eu tenho quantos chicletes? 4, ok? É a mesma coisa. É como se o D fosse a caixinha onde tem 2 chicletes cada um deles, ok? Então, prosseguindo. 2D mais 2D, 4D, ok? Mais o 10 desce, já que não tem como operar com ele, igual a 26. Parte importante agora. Esse mais 10, pelo procedimento prático, é como se a gente passasse ele para o outro lado com o sinal invertido, ok? O processo completo é, eu estaria subtraindo 10 aqui, e como a equação é tipo uma balança, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ficaria 4D mais 10 igual a 26, 4D mais 10 menos 10, igual a 26 menos 10, ok? Aí aquele ali ia sumir, ia ficar só esse de cá. Mas, no procedimento mais prático joga para cá, joga para lá, passa para cá, passa para lá. Troca o sinal, inverte o sinal, ok? Então, 4D, não tenho o que fazer com ele, copia de novo, igual 26 menos 10, 16. Agora vamos lá. 4D. O 4, ele está multiplicando o D. Quando eu vou para o outro lado do igual, eu tenho que inverter a operação. Então, se ele estava multiplicando, ele vai dividir o número que tiver lá. Então, D igual a 16 dividido por 4, D igual a 4, ok? Lado menor, então, mede 4, tá? O professor errou, 4. E o lado maior, mede 9, tá? Só corrige aqui depois, é 4. Bom, temos agora este problema aqui, ó. Segundo os procedimentos, tá, vamos resolver isso aqui na lousa. É super rápido, gente. Seguindo os procedimentos do item anterior, equacione os problemas a seguir. Frederico pensou em um número. Vamos chamar o número que Frederico pensou de F, ok? Já vai lendo o problema e colocando na equação. Frederico multiplicou, pensou em um número, multiplicou por 2, subtraiu 7, obtendo 15 como resultado. Que número Frederico pensou? Então vamos lá.
Frederico pensou em um número, multiplicou por 2, depois ele tirou 7 desse resultado, subtraiu 7 e obteve, se ele obteve, igual 15. Está aqui o nosso problema, podemos mudar para 2f menos 7 igual a 15. Tanto faz a gente resolver direto aqui, ou mudar para isso, certo? Próximo passo, resolve isso aqui. Como eu não tenho o que fazer com esse 2f, copiei ele de novo. Menos 7, eu vou passar para o outro lado do igual, ok? Deixa eu até circular ele aqui. Se ele era menos, eu vou inverter o sinal dele. Mais 7. 2, 15, mais 7, igual 22. Portanto, o meu f vai valer, ó, esse 2 está multiplicando, então ele tem que dividir o que eu tiver aqui, ó. Portanto, meu f vale 22 dividido por 2, 11. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham entendido. Resolver um problema usando álgebra é a mesma coisa que vocês resolveriam normal. Só que, às vezes, o problema te dá uma situação que não dá para você fazer de cabeça. Então, você usa generalização, usa letras para representar um valor desconhecido e resolve a situação utilizando os nossos procedimentos algébricos, ok? Essa é a nossa aula, pessoal. Até a próxima.